para falar rapidamente aqui, fazer um comparativo, trazer um pouquinho para vocês, o texto normativo mesmo, né? O que estava escrito lá no artigo 60 da 8666, que tratava exatamente do contrato verbal na lei antiga. Isso é novidade da 14.133. Não é, não é. Isso aqui já existia na 8666. Ele já estava lá. Estava no artigo 60 da 8666, parágrafo único. Eu vou mostrar para vocês exatamente o mesmo texto legal, só mudou ali o valor, mas é o mesmo texto legal. Então, o que a gente tem hoje no 95, parágrafo 2º da Lei 14.133, já existia no artigo 60, parágrafo único da Lei 8666. O que diferencia? Exatamente o ponto que dá conflito. Então, o que o parágrafo único do artigo 60 dizia? Dizia assim, ó, estou lendo ele. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Essa é a regra. Sempre foi a regra e continua sendo a regra na 14.133. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Então, a gente não pode sair fazendo contrato verbal quando der na cabeça, quando deu vontade, porque é mais fácil. Porque, em regra, o contrato verbal com a administração não vale nada. Ele não tem efeito. Ele é nulo, juridicamente falando. Salvo, ou seja, exceto. Então, quando que um contrato verbal lá na 8666 não era nulo? Não era nulo. Quando ele fosse de pequenas compras, de pronto pagamento, assim entendidas, aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no antigo 23, inciso 2, a linha A desta lei, que era a lei 8666, que era aquele valor de 8 mil, né? Você pegava lá o valor dos 80, aplicava 5%, aplicava ali 10%, depois 5%, então ficava 8 mil, aplicado 5%, 4 mil. Então, lá na lei antiga, até 4 mil pequenas compras de pronto pagamento, até 4 mil reais, eu poderia fazer um contrato verbal. E aí ela fala o seguinte, o finzinho do parágrafo único do artigo 60 fala assim, ó, feitas em regime de adiantamento. Então, estava claro na lei 8666 que quando eu fosse fazer um contrato verbal, eu deveria usar o processo não normal de aplicação. Quando eu fosse fazer um contrato verbal, eu não poderia ter feito uma licitação ou uma dispensa. Eu tinha que usar o regime de adiantamento. Ou seja, eu tinha que utilizar o processo excepcional de aplicação, que não era o processo normal de aplicação lá da 4.320. Lembra? 4.320 é de 64. Antes da Lei 8666, antes da Lei 14.133. Então, antes dessas duas leis, a gente tem a Lei de Contabilidade Pública, a 4.320, que diz para a gente que tem duas formas de fazer aplicação, de fazer gasto no poder público. Processo normal de aplicação, licitação e dispensa, ou inexigibilidade, licitação e contratação direta, e o processo excepcional, que é o adiantamento. E aí, lá no artigo 60, parágrafo único da Lei 8666, já estava dizendo, olha, não pode fazer contrato verbal com a administração, exceto quando esse contrato, quando essa contratação for de até 4 mil reais e for uma contratação que envolva pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento. Como é que isso está na 14.133? Quais são as sutis mudanças que eu tenho lá no parágrafo 2º do artigo 95? Agora eu vou ler ele para vocês. Parágrafo 2º, artigo 95 da 14.133. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Exatamente igual ao parágrafo único do artigo 60 da 8666. Salvo, ainda está igual, o de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento. Primeira alteração substancial. Lá no parágrafo único do 60, era só pequena compra. Eu só podia utilizar o contrato verbal e o regime de adiantamento para aquisição de bens, não para contratar serviço. Aqui, no parágrafo 2º do artigo 95, ele me permite também contratação de serviço de pronto pagamento. Então, ele diz pequenas compras ou prestação de serviço de pronto pagamento. Então, além de adquirir pequenos objetos, eu quero que ambos sejam de pronto pagamento. Algo que não vai ali se prolongar no tempo, através de um contrato, de uma garantia ou algo que o vale.
Assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000, que agora a gente sabe que foi atualizado por decreto e está ali em R$ 11.981, alguma coisa assim. Que nada mais é, se vocês olharem, esse valor de 11 mil, né, essa atualização aqui, ela vai sempre seguir o valor de 10% do limite do 75, inciso 1, do limite de obras, né? Quando a gente olha lá no valor da dispensa em razão do valor para obras e serviços de engenharia, aquele valor é a referência para ser a nossa pequena compra de pronto pagamento aqui, a nossa prestação de serviço de pronto pagamento. Ela é 10% daquele limite lá. Então, o decreto do governo federal, ele vai atualizando ano a ano esse valor. Então, todos os anos, o valor do que será considerado uma pequena compra ou uma prestação de serviço de pronto pagamento vai mudar. Então, vamos lá. Regime anterior. O valor era fixo, R$ 4.000. E eu só podia utilizar através de uma aquisição, uma pequena compra. Compra, eu estava falando de aquisição. Aquisição é bem. Na lei nova, o limite 10 mil lá em 2021 e ele foi sendo atualizado. Hoje já está quase 12 mil, R$ 11.981. E ano a ano esse valor vai ser alterado, vai ser atualizado. E o que eu posso adquirir aqui através de contrato verbal? Pequenos bens, pequenas compras, então aquisição de bens e prestação de serviço de pronto pagamento. E qual é a grande diferença que causa a grande confusão entre o que tinha no regime anterior e o que tem agora? O fim, exatamente o fim. Quando eu terminei de ler o parágrafo único para vocês, eu falei assim, ó, vírgula, feitas em regime de adiantamento. No parágrafo 2º do 95 não está escrito isso. E aí começou a grande discussão. Não, então não é o adiantamento. Só que por uma questão lógica, se eu não estou fazendo a aquisição dessas pequenas compras, ou não estou fazendo a contratação desses pequenos serviços de pronto pagamento, através de um processo de dispensa e através de um processo de licitação, porque eles são contratos verbais, então, eu só posso estar utilizando o processo não normal de aplicação para pagar. Então, se eu não estou usando o processo normal de aplicação lá da 4.320, só me resta pagar esse tipo de contratação de aquisição com o regime de adiantamento. Ah, Daiane, todo mundo vai interpretar assim? Não podemos dizer isso. O que eu posso dizer? Paraná, TCE Paraná já interpretou assim e agora TCE Santa Catarina já interpretou desta forma também, né? Que eu não tenho uma terceira forma de aplicação, eu tenho 3 hipóteses de contratação, 3 formas de proceder uma compra no poder público: licitação, contratação direta e contrato verbal. Agora, para pagar isso aqui, só tem 2 formas: ou é um processo normal de aplicação, ou é o regime de adiantamento. Então, TCE Paraná e TCE Santa Catarina já entenderam que a forma de pagamento que eu utilizo para esse contrato verbal do parágrafo 2º do artigo 95 seria o regime de adiantamento. Então, ele é um regime de adiantamento? Não, ele é contrato verbal. Ele é uma forma excepcional de contratação e que eu utilizo o regime de adiantamento para pagar. Ele é uma forma excepcional de contratação, ele não é licitação. E ele não é contratação direta, ele não é dispensa e ele não é inexigibilidade. Ele é uma terceira forma, que eu uso para pagá-lo, não o regime normal de aplicação, que são exatamente os processos de contratação direta, dispensa e inexigibilidade, ou o processo de licitação. Eu uso a forma de aplicação excepcional também, que é o regime de adiantamento. Então, algumas pessoas falam para mim assim, então eu só posso colocar no parágrafo 2º, só posso comprar utilizando o parágrafo 2º do 95, que é emergencial. Eu falei excepcional, não emergencial. São 2 coisas diferentes. A emergência, em regra, é uma excepcionalidade. Em regra, é. Uma emergência é algo excepcional. Você não vive de emergência, né? A minha câmera vive, a minha também, mas não deveria. Né? Em regra, a gente não pode normalizar a emergência como sendo o tempo todo normal.